Então vamos unindo os nossos pensamentos, todos nós unidos nesse trabalho, independentemente da distância física, estamos em mente e alma unidos nesse estudo dessa noite, sob a guarda do Centro Espírita Luz e Caridade de Tubi. E assim agradecemos primeiramente a Jesus, a Deus, por permitir que estejamos mais uma vez reunidos em nome do estudo, em nome da iluminação do nosso espírito. Permita, Senhor, que nós possamos compreender a lição dessa noite e, através dessa compreensão, que ela possa frutificar em nossos corações, em nossas atitudes. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais presentes. Esteja conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, estamos reunidos, né, para fazer o nosso estudo de toda quarta-feira, né? E dando continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, hoje nós vamos também dar continuidade ao capítulo 9, já que na semana passada estudamos a primeira parte desse capítulo, cujo título é Evolução e Cérebro. Hoje nós vamos ver a segunda parte desse capítulo e quem vai apresentar é a nossa mestra, a doutora Irvênia, que é especialista tanto em cérebro como em evolução. Nossa Senhora, quantas honras! Boa tarde, pessoal. Boa Os tarde. que estão aí e os que vão nos ver à distância e depois. Então, nós vamos continuar nosso estudo hoje de evolução e cérebro, que está em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 9. Hoje nós vamos para a segunda parte. Bem, então, na vez passada, o que a gente... Eu vou fazer uma breve repassagem do que a gente viu, né? Nós vimos 3 itens: formação do mundo cerebral, girencefalia, lesencefalia e fator de fixação. Hoje vamos ver os outros 4, né? Então, lembrando o que nós falamos a primeira vez, quanto ao processo evolutivo. Então, lá está escrito assim: nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se muito reduzidos. Nos anfíbios, que são as rãs, os sapos, ainda em desenvolvimento encorajador. E nos répteis, avanço e progresso mais vasto. É impressionante como em todos os itens tem um grande progresso na fase reptiliana, né? Nos répteis. Então, esse autor que a gente cita naquele livro do cérebro, Paul MacLean, em 1989, ele estabelece uma lei de maturidade e estabilidade evolutiva. Então, ele fala que é como se a natureza fosse testando um modelo, quando aquilo é funcionalmente aceitável e gasta o mínimo de energia, aquilo estabiliza. Então, ele fala que a medula espinal, que eu representei aqui nesses últimos segmentos, ela está estável desde os peixes. Então, isso significa que a medula espinal, de todos os seres que têm medula espinal, inclusive o ser humano, o modelo é pisciano. Ele já se estabilizou desde os répteis. Depois, subindo pelo tronco encefálico, sobremontado pelo cerebelo, que é esse aqui, essa figura aqui em cima é de um corte longitudinal de encéfalo de cão. Aqui nós temos o tronco encefálico sobremontado pelo cerebelo. O tronco encefálico ele só se estabilizou nos répteis, ou seja, o modelo de tronco encefálico nosso, ser humano, é reptiliano. E depois também está estável a partir dos répteis. Agora, depois, essas outras formações, o cérebro e o cerebelo, que não são mais de constituição segmentar, um segmento atrás do outro, mas é de formação de camadas concêntricas, ele ainda está totalmente instável. Então, isso significa que não somos o produto final. Depois de nós, da nossa espécie, vai haver ainda modificações, tanto no cérebro quanto no cerebelo.
tanto o estágio reptiliano do tronco, ele é muito importante, que esse autor que eu estou citando, Paul MacLean, ele considera os 3 blocos do cérebro, o primeiro bloco ele chama de reptiliano, porque tem tudo a ver com a estrutura do modelo reptiliano do tronco encefálico, né? Bom, então a gente foi vendo que durante o processo evolutivo, entrando agora nas espécies já que estavam se tornando humanas, então eu estou representando aqui 4 espécies: o Homo habilis, o Homo erectus, o Sapiens antigo e a nossa espécie. A gente pode ver claramente que houve um investimento no polo frontal, porque nesse aqui no Homo habilis, a gente está vendo que existe uma crista supraorbitária, porque o lobo frontal é muito pouco desenvolvido. Depois ele foi se desenvolvendo, e já na nossa espécie ele é bem desenvolvido, tanto na parte óssea, que é o crânio, quanto na parte do cérebro, né? Então, a natureza fez um investimento no polo frontal, tanto do crânio quanto do encéfalo. Então, no crânio, que é a parte óssea da cabeça, a gente distingue 2 porções. Essa porção aqui de trás é chamada neurocrânio, é uma cavidade ampla que aloja o cérebro. E essa parte da frente, correspondente ao nosso rosto, é chamada de viscerocrânio, porque algumas funções viscerais, como é o caso do olfato, do paladar, estão nessa região do viscerocrânio, né? Então, hoje nós vamos focar tudo no neurocrânio, porque estamos estudando a evolução do cérebro. Então, meus amigos, a gente pode fazer um vetor, imaginar um vetor que é a somatória das forças evolutivas de tudo que tem acontecido no sistema nervoso central, colocando aquela imagem que eu fiz do maquilinho de pé em relação ao ser humano, nós podemos dizer que o vetor do processo evolutivo ele está dirigido de trás para frente e de baixo para cima. Eu não sei por que tudo que a gente fala que é melhor, a gente fala que é para cima, que é para frente. Quando uma pessoa está deprimida, de cabeça baixa, a gente fala: levanta a cabeça, olha para frente, vamos para frente. Por que que tudo que é de processo evolutivo tende a ir para frente e para o alto? Mas é assim que acontece, né? É mais um dos grandes mistérios do processo evolutivo. Então, meus amigos, eu mesmo criei esse termo, tração dianteira, para dizer que parece que existe alguma coisa lá na frente, no alto, puxando o processo evolutivo nesse sentido, né? E das pesquisas que eu fiz com os meus alunos em animais, eu vi essas 3 coisas. Olha, a medula espinal que preenche o canal vertebral, ela termina num cone aqui. Então, o vértice desse cone, nos animais, ele vai até o final do canal vertebral. No ser humano, ele já subiu, ele está em L1. Ele já está aqui na região lombar. E a tendência é a medula ficar mais curta ainda. Outra coisa que eu observei, o plexo braquial, que é esse conjunto de nervos que nervam o braço, a inserção dele na medula espinal está subindo também. Eu fiz pesquisa em macaco, então o macaco tem 2 segmentos abaixo de inserção. Em 25% dos macacos que eu estudei, ele já deu um pulo para frente, quer dizer, a tendência é inserção cada vez mais alta do plexo braquial. E também outra coisa que já está descrito na literatura, mas eu também observei nos animais, é o investimento no polo frontal, que está em expansão, né? Então, o processo evolutivo continua. E também, na aula passada, a gente viu que desse processo evolutivo do cérebro, ele acompanha o processo evolutivo de todo o organismo, né? De tal modo que os animais primitivos, eles tinham uma simetria radial. A esfera é a forma fundamental. À medida que no processo evolutivo o animal vai alongando o seu corpo, ele adquire um outro modelo de configuração. Então, nós identificamos nesse modelo 3 características de simetria bilateral, ou seja, os mamíferos, as aves, etc. e tal, se você fizer um plano bem na região mediana, você vai ter 2 metades praticamente iguais, espelhadas uma com a outra.
Essa construção é chamada de simetria bilateral ou antimeria. Outra coisa que também configura esse processo evolutivo é a segmentação ou metameria. Então, se você pega um anelídeo, uma minhoca, ela é toda segmentada. Os seres humanos, os mamíferos, não são todos segmentados, mas tem várias estruturas segmentares. É o caso do canal vertebral, é o caso das costelas, são estruturas segmentares, né? Então, a gente chama isso de segmentação ou metameria. E tem ainda uma outra característica nessa configuração, que é a paquimeria. Porque todo ser de constituição mais complexa, como é o caso dos mamíferos, é formado só por dois tubos. O tubo dorsal, que contém o sistema nervoso central, fechado nas duas extremidades. E o tubo ventral é o tubo visceral, que contém as vísceras. Então, existe uma outra camada por fora, juntando esses dois tubos, que é o subcutâneo e a pele. Então, assim, abaixo o narcisismo humano, que nós não passamos organicamente de dois tubos, né? Que são constituídos, e a gente chama essa constituição de paquimeria. Existe uma construção numa parte dorsal que é diferente da ventral. E os membros, eles são apêndices do paquímero dorsal e não do ventral. Apesar de eles estarem para baixo nos animais, eles são expansões do paquímero dorsal. Bom, também falamos da lisencefalia e da girencefalia, ou seja, o córtex cerebral, essa fina camada de substância cinzenta que reveste os dois hemisférios cerebrais. Em alguns animais, como coelho, canguru, ornitorrinco, ele é liso, é o córtex liso. E nos outros animais, ele é todo preguiado em sulcos e relevos, são os girencéfalos, né? O ser humano é todo girencefálico. E, por fim, nós falamos do fator de fixação, que é representado pelo chamado pigmento ocre ou lipofucsina, que é esse aqui, ó. Então, o que diz André Luiz? Estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento. Encerra a mente em si mesma quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança. Parece que existe um breque de mão, que quando o indivíduo não está sintonizado com as expressões mais nobres do processo evolutivo, ele tem uma chamada ali. Então, esse pigmento, ele como que chama, retém a mente nos bons propósitos, né? Olha, Deus sabia tanto da nossa dificuldade que ele pôs aí um breque, né? Que está dentro do nosso próprio cérebro e que nos. Porque a gente tem noção do que é certo e do que é errado. Então, quando a gente tem alguma coisa que não está correta, a nossa própria mente nos avisa, né? A gente sabe que não é certo. A gente sabe que é certo, que é errado. Então, parece que alguma coisa. E a lipofucsina, ela participa desse processo. E outra estrutura também que é relatada, de importância, é os corpúsculos de início, estruturas do citoplasma dos neurônios, responsáveis pela síntese de proteínas necessárias ao funcionamento dos neurônios. Então, é uma função mais orgânica, né? Enquanto a lipofucsina tem uma função, assim, digamos, dirigida à retenção da mente nos bons propósitos. Bom, vamos aos outros itens que nós vamos ver hoje. Primeiro, reflexos, tipos de reflexos. Então, esse capítulo, ao falar dos reflexos, tipos, nós lemos assim: estabelecidos os centros nervosos em que se entrosam as forças físio-psicossomáticas, os reflexos tipos são organizados assim no reino animal. Reflexo de flexão ou de retirada. Toda vez no ser humano, vamos supor, a gente está fazendo uma fritura e a gente aproxima a nossa mão de alguma coisa muito quente, imediatamente a gente tem o reflexo de retirada, de se proteger, né? Então, esse é o reflexo de retirada ou de flexão. Consta da flexão de um membro que sofreu um estímulo de algo pernicioso. Por exemplo, você está andando descalço na praia, numa tarde,
vendo lá as ondas, vendo o pôr do sol, você pisa numa casquinha de siri que te machuca, imediatamente você recolhe o pé, não é? Esse é o chamado reflexo de retirada. Ele é totalmente uma atividade reflexa, não é? Outro reflexo é chamado fásico. Consta da flexão reflexa de um músculo que sofreu estiramento. O que é um estiramento? É um alongamento excessivo, sendo importante para o controle constante do tono muscular. É claro, às vezes, numa atitude qualquer, a gente faz um movimento com a perna, ou com o braço, ou com o tronco, e algum músculo sofreu um alongamento excessivo, imediatamente vem um arco reflexo de retomada do tono muscular. Então, ele tem que entrar em flexão para compensar, né? E, finalmente, o reflexo miotático de estiramento. Esse reflexo, o médico testa quando a gente vai fazer exame neurológico, com aquele martelinho batendo no nosso joelho. Então, ele é testado com estimulação de um ligamento aqui do joelho, que tem receptores, porque qual é a finalidade desse reflexo? É avaliar a integridade do circuito neural do reflexo. Então, eu pus uma figura aqui, olha, a gente está sentado lá, então está com a perna relaxada, o médico bate com aquele martelinho de borracha bem no meio aqui do joelho. Isso estimula um receptor, que é um fuso neuromuscular do músculo, cujo tendão está lá. E o que acontece? Imediatamente esse músculo se contrai e a gente levanta a perna, né? Então tem toda uma circuitaria, olha, esse fuso neuromuscular, ele é ativado, então ele manda esse estímulo lá para dentro da medula, aí ele faz uma sinapse com o neurônio de associação e vai à fibra motora. Olha, a fibra motora fazia a contração do músculo e tem uma outra fibra motora que faz o controle do tono muscular durante a flexão, durante esse movimento de contração da musculatura, né? E tudo que chega na medula também tem uma fibra que sobe e vai informar o cérebro lá em cima do que está acontecendo, né? Então, esse é o reflexo chamado miotático ou de estiramento. Então, são reflexos naturais que acontecem na nossa vida. Então, André Luiz termina esse tópico dizendo assim: através deles, os reflexos tipos, o encéfalo é o conjunto de tudo, né, meus amigos? De tronco encefálico, cérebro e cerebelo. Então, o encéfalo, conservando consigo, eu pus por minha conta a influência do centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Então, eu faço uma pergunta para vocês, que é a seguinte: olha, qual a via motora desses reflexos? Eu pus as 3 vias aí, olha. Via motora somática voluntária. Qual é a central dessa resposta? A área motora do córtex cerebral. E o efetor lá na ponta do músculo é musculatura estriada esquelética. Nós temos pleno domínio dessa função. Por exemplo, eu estou andando, aí eu estou com pressa, eu falo, vou andar mais depressa, eu ando mais depressa. Ou então eu estou falando, eu falo, não, estou falando muito depressa, vou falar mais devagar. Nós temos pleno controle. Outra via é a motora somática automatizada. O efetor é o mesmo, mas a central é diferente, não é a área motora do córtex, são núcleos abaixo do córtex, núcleos subcorticais. E o efetor é o mesmo da anterior. Nós temos domínio nessa via quando ela está íntegra, porque quando ela tem algum problema, é como se numa empresa o diretor-presidente fosse a área motora do córtex cerebral. E os chefes de seção, o chefe do almoxarifado, o chefe do RH tal, são abaixo do chefe. Quando eles tá tudo numa boa, eles obedecem à ordem do chefe. Quando eles se rebelam, aí o chefe quer que eles façam isso, eles não fazem mais. Eu tenho um distúrbio nessa via motora somática automatizada,
porque eu tenho aquela síndrome das pernas inquietas, é um distúrbio motor dessa via. Quase sempre ele está associado, ou muitas vezes ele está associado, não com lesão das estruturas, mas com disfunção dos neurotransmissores. É muito provável que o meu distúrbio esteja relacionado a uma disfunção das células que produzem dopamina. É o caso, por exemplo, da Parkinson, da coreia, da tetose, que são distúrbios motores, né? Então, quando eu uso uma medicação que controla a, essa parte funcional da dopamina. Então, alguma coisa não está certa lá na central da via motora somática automatizada, porque quando eu não estou com a medicação usada corretamente, eu não tenho domínio sobre a inquietação das minhas pernas, né? Então, é a via motora somática automatizada. E tem ainda a via motora visceral. Ela implica a função do chamado sistema nervoso autônomo. O centro, o principal centro é o hipotálamo. Por que é o principal centro e não é o centro? Porque o hipotálamo ele tem dois conselheiros, que são o sistema límbico, que trabalha com emoções, e a área pré-frontal, que trabalha com a porção cognitiva. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, ou está irritado com alguma coisa, ou seja, existe estímulo forte da região cognitiva, da região frontal e do sistema límbico, que trabalha com emoções, essas duas áreas descarregam tudo em cima do hipotálamo. O hipotálamo, então, ele cria toda uma via que passa pela hipófise, passa pela adrenal, chega na adrenal, a suprarrenal, secreta adrenalina. E a gente fica naquele estresse para ou fugir ou enfrentar a situação, né? Que o americano chama de to fight or to flight, né? Então, o principal centro da atividade visceral... Márcio, teu microfone está com som aí. O principal centro é o hipotálamo. E quais são os efetores dessa via? Musculatura estriada cardíaca, musculatura lisa, de onde tiver musculatura lisa, que a gente sabe que é nas vísceras ocas, como é o caso do estômago, do esôfago, das vias urinárias, né? Ou então da parede dos vasos. E glândulas, então a musculatura cardíaca, musculatura lisa de vísceras de vasos e glândulas. Então, nós não temos domínio nenhum sobre essa via motora visceral. Por exemplo, os batimentos cardíacos, a circuitaria de batimentos cardíacos, toda aquela, como é que chama aquilo? Peristaltismo gastrointestinal, a gente não tem domínio. Então, muitas outras coisas também nós não temos domínio. Então, vou perguntar para vocês, esses reflexos tipos, eles se fazem através de qual dessas três vias? E agora vai um chute, hein? É. Não, Seria, João, olha bem aí que você vai responder certinho. meu Deus, é a última? A visceral, olha, eu acho que é a do meio, via motora somática automatizada, porque ele está falando nesses. Eu vou voltar ao slide, esses reflexos todos, ele está falando. Por que não quer voltar? Não quer voltar. Ele está falando da musculatura no reflexo fásico, no reflexo de retirada, é musculatura estriada esquelética, né? Então, esses reflexos, o reflexo de flexão, o de estiramento miotático, é tudo de musculatura estriada. Então, musculatura estriada ou é a via somática voluntária ou automatizada. Agora, esse reflexo se faz automaticamente. Então, é a via motora somática automatizada, né? Tá certo? Porque ela não está assim sob o nosso absoluto. A gente não está comandando o tempo todo, né? Então, por exemplo, o médico bate no nosso joelho
Se a gente quiser impedir, a gente impede, porque a via motora voluntária tem ascendência sobre ela quando ela está íntegra, orgânica funcionalmente, né? Então, eu acho que é a via motora somática automatizada, porque está falando do efetor, que é a musculatura estriada esquelética. Por que a gente chama de esquelética? Porque é diferente da musculatura estriada do coração, que também é musculatura estriada, mas ela não é de outra, ela recebe outro tipo de inervação, né? Bom, vamos para frente. Não quero ir para frente. Por quê? Vamos ver se ela vai aqui. Ah, sim. Isso aqui eu fiz para os meus alunos, é o caso de um animal quadrupedal, né? Mas só para vocês verem a diferença da via motora somática voluntária e da via motora somática automatizada. Olha, aqui é a área motora do córtex cerebral. Os neurônios que partem desta área é voluntária, a gente tem absoluto domínio sobre ela. Então, ela sai o neurônio aqui, ele vem aqui no tronco, dá origem a nervos cranianos, e aqui a nervos espinais. Então, ele vem direto, faz contato, faz sinapse com o neurônio, cuja fibra vai constituir os nervos. É a via motora, então ela é voluntária. Essa área, ela interage com a vontade, ela obedece à vontade. Olha essas outras bolinhas verdes aqui, todas elas, olha. Corpo estriado, núcleo subtalâmico, núcleo rubro do mesencéfalo, teto do mesencéfalo, formação reticular, núcleos vestibulares, eles também são núcleos motores. Pegam o seu neurônio, manda lá também para os mesmos nervos. Então, essa via fica automatizada. É assim, eu não sei andar de bicicleta. Quando eu vou aprender, então você tem que fazer isso, você está comandando com a área motora. Na medida que você vai fazendo aquilo, você passa esse comando para os núcleos subtalâmicos. Mas, quando eu quero andar de bicicleta mais rápido, eu interfiro. Quando eu quero parar, eu interfiro. A respiração, por exemplo, o mecanismo automatizado, ele funciona direto. Eu não preciso falar, agora eu vou expirar, agora eu vou expirar. Não. Mas quando eu quero respirar mais depressa ou mais devagar, eu interfiro, né? Então, existe uma conexão, vocês estão vendo, olha, da área motora voluntária com os núcleos subcorticais. Quando essa via está íntegra. Então, no meu caso, aqui em algum lugar tem algum transtorno, então eles estão rebelados, a dopamina não é suficiente e reflete nas minhas pernas como inquietação, né? E eu não tenho controle sobre isso. Tudo bem, pessoal, com o entendimento da via motora voluntária e da via motora automatizada? Sim, Então, o efetor, quer dizer, o fim da linha é um músculo estriado esquelético. Ou seja, quando eu falo esquelético, eu estou dizendo que não é o coração, que também é musculatura estriada, né? São músculos do braço, da perna, do tronco, da face. A gente tem expressão facial, a gente mastiga, a gente fecha o olho. Tudo isso é musculatura estriada, né? Que a gente chama esquelética só para diferenciar da musculatura cardíaca, né? Então, é isso. Bom, vamos para outro item. Esse item aí está dos reflexos típicos, tipos está em ordem? Está tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Márcio? Tá bom. Outro item, formação dos sentidos. Esse capítulo é maravilhoso. Quer ver? Ó, o que ele diz. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito. Olha como o plano espiritual, a chamada cocriação em plano maior, faz, né? No transcurso dos séculos, a consciência fragmentária, ou seja, ainda dos animais, acrisola então os sentidos. Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato é a primeira sensibilidade chamada geral. Tem dois tipos de sensibilidade do ponto de vista funcional. Olha, tem a geral, cujos receptores estão no corpo inteiro, inclusive na cabeça. Quais são? Para tato, pressão, dor, temperatura,
frio e calor separado. Então, é dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção, que é a sensibilidade colhida em estruturas do aparelho locomotor. Por exemplo, se o músculo está muito contraído, está pouco contraído, se está muito estirado, né? Então, a gente tem essa sensibilidade. Basta ter uma cãibra para a gente confirmar isso, né? Bom, esses são os gerais. Os especiais estão todos só na cabeça. Quais são? Olfato, paladar, visão, audição e equilíbrio. São os especiais. Por enquanto, ele está falando dos gerais. E dos gerais, o primeiro é o tato. Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato, por sentido cutâneo essencial, a espraiar-se por toda a pele. A pele se converte em superfície receptora, com variadas terminações nervosas, que se salientam por extrema complexidade, desde as arborizações simples, por exemplo, os receptores de dor, eles são terminações nervosas, eles não têm uma estrutura organizada como tato, pressão, onde eu estou aqui? Dentro da pele, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro, para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Então, ele fala mais para frente que tudo isso que foi sendo adquirido no processo evolutivo visa o quê? Visa dar sustentação no corpo para a evolução do espírito. Por isso que, quando eu trabalhei agora esses dias com esse assunto, eu falei, nossa, ó, eu acho que fui inspirada quando eu sugeri para o Sérgio a gente colocar o título daquele livro do cérebro. Então, eu sugeri o cérebro triuno a serviço do espírito. Porque toda a construção do cérebro, do organismo inteiro, os sentidos, é para servir ao espírito, né? É para servir ao espírito. Quer ver? Vamos lá. Olha. Então, ele fala assim, olha, adestrada a atenção, o animal... Agora ele já está falando de estímulos especiais, só na cabeça. Adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no paladar. Eu penso, meus amigos, que o olfato foi o primeiro, sabe por quê? De todas as vias gerais e especiais, é a única que não tem relé no tálamo, é a única que não passa pelo tálamo. Então, alguns autores chegam a supor que a via olfatória ela foi criada na série animal antes do tálamo. Quer dizer, como ela tinha autonomia, ela falou, para que agora eu vou bater ponto no tálamo se eu já existia sem ele? Né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, vamos ver. A gente vai falar primeiro do olfato e depois do paladar. No epitélio olfatório, por que ele chama de epitélio olfatório? Também é um epitélio, como nós temos na nossa pele, né? Só que é um tipo diferenciado a que chamamos de mucosa. Porque esse epitélio, chamado mucosa, ele secreta um muco. Todo epitélio, todo epitélio diferenciado nas cavidades, ele secreta um líquido. A mucosa da boca, a mucosa do nariz, a mucosa do trato intestinal, do trato urogenital. Então, no epitélio olfatório, que não é senão a mucosa, dentro da cavidade nasal, suas células se encarregam de operar a seleção das propriedades aromáticas das substâncias. Então, meus amigos, olha, eu mostrei aqui para vocês, vamos ver primeiro essa de baixo. Aqui é a cavidade nasal do ser humano. A mucosa ela tem duas características. A maior parte é chamada mucosa respiratória. A parte lá bem do fundo da fossa nasal é uma mucosa olfatória. Ela é diferente. Por quê? Ela contém os receptores do nervo olfatório. É a única via que faz assim os receptores dentro de uma mucosa, de uma cavidade, de maneira discriminada. Porque assim, olha, como é que esses filetinhos aqui que partem da via olfatória e pegaram, tem os receptores do olfato aqui,
Como é que ele chega lá dentro? Porque o nervo olfatório está lá no cérebro. Então, essa lâmina óssea aqui que separa a cavidade nasal da cavidade craniana, aqui na frente, ela é toda perfurada, parece uma peneira dos dois lados. Cada filetezinho atravessa um buraquinho da lâmina crivosa do etimoide. Então, vocês estão vendo aqui, olha, uma série de filetezinhos compõem lá o bulbo olfatório e depois o nervo olfatório. E um dia aconteceu uma coisa interessante lá na faculdade, porque o professor de radiologia, o Benedito, ele tinha um projeto de pesquisa junto com o pessoal da radiologia do HC, lá dos médicos, e fazia algumas experiências em animais. Então, eles injetavam o radioisótopo no líquor, porque aqui dentro da cabeça, entre a superfície óssea da cavidade e o cérebro, tem as meninges, e no meio das meninges tem um espaço cheio de líquor. Aí ele injetava lá um isótopo que marcava o fundo das fossas nasais, né? Aí ele me ligou e falou assim, Irvênia, por que que nós estamos fazendo isso em coelho? E marcou uma grande parte da fossa nasal que no ser humano não marca. Eu falei, porque o coelho é macrosmático e o ser humano é microsmático. Aí ele falou, me explica isso aí que eu não lembro mais. Então é assim, olha, a via olfatória, todas as estruturas da via olfatória compõem uma parte, um sistema chamado rinencéfalo. Rinos de nariz, encéfalo do encéfalo, né? Então é assim, existe uma diferença de capacidade olfativa entre as várias espécies animais. Os primatas, nós seres humanos, e os primatas não humanos, a nossa capacidade olfatória é muito pequena perante alguns animais. Então, nós somos microsmáticos. Agora, se você pegar o cão, o cavalo, o boi, o porco, são macrosmáticos. A via olfatória deles, o bulbo olfatório é enorme, o nervo olfatório é muito espesso. O que acontece? Essa região aqui do fundo da fossa nasal deles, dos animais, ela é muito maior. Então, quando o Benedito injetou o isótopo lá nos líquor, o que ele fez? Ele acompanha, porque tem umas projeções aqui, e ele marcou uma grande parte aqui da parte mais profunda da fossa nasal. Aí ele falou, então deixa comigo. Aí no dia seguinte ele chegou lá, e ele deu uma de sabido, né? Ele falou assim, pessoal, eu estava lembrando, é claro que no coelho marcou mais, porque ele é macrosmático, e ficou quieto, né? E o pessoal da medicina, como estuda só o ser humano, eles não entenderam. Ô, Benedito, você está falando, olha, como não? Os coelhos são macrosmáticos e os primatas são microsmáticos. E ainda tem mais dois. Os golfinhos são anosmáticos. O que quer dizer isso? Eles têm aquele sonar, que já é uma capacidade tão diferenciada, que eles falaram, via olfatória, eu não preciso mais disso. Então, a via olfatória deles existe, mas só com conexões límbicas. Não tem mais a consciência do olfato trazida pelo nervo olfatório. E tem os animais hipermacrosmáticos, que são, sabe quais? Os ornitorrincos lá da Austrália. Eles devem ter um bulbo olfatório enorme, né? Eu adoraria ter o encéfalo de ornitorrinco para ver o rinencéfalo dele, que é muito desenvolvido. Então, os animais com os quais nós convivemos são macrosmáticos, e os seres humanos e os outros primatas somos microsmáticos, né? Então, marca mais ou menos a cavidade olfatória lá. A mucosa olfatória, que está no fundo das fossas nasais. Por que que quando a gente está resfriado ou gripado, a gente diminui a capacidade olfativa? Porque a secreção da mucosa ela vai ficando tão espessa que ela impede os receptores de captar a sensibilidade aromática, né? Então a gente fica com a capacidade mais diminuída ainda, que já é pouca, né? Porque nós somos microsmáticos, mas tudo isso tem influência aí. Bom, continuando. Agora nós vamos falar da parte do paladar. No dorso da língua, onde existem os receptores do paladar? No dorso da língua,
na epiglote. A epiglote, meus amigos, é uma tampinha do laringe que ela faz assim, ela fecha o tubo olfatório da traqueia quando a gente vai engolir comida. Mas sempre fica aberto para a gente poder respirar. Então, a via que sai da boca e vai para o esôfago, e que sai do nariz e vai para a parte respiratória, ela cruza. E tem uma tampinha que fecha uma ou fecha a outra. É epiglote, né? Então, ali na epiglote também tem receptores do paladar. Na parte posterior da faringe, como no véu paladar. O que é o véu paladar? É o palato mole. Quando a gente abre a boca, lá no fundo não tem, parece um arco assim, com a úvula, que a gente chama de campainha. Aquele é o palato mole, porque o céu da boca é o palato propriamente dito. Também tem receptores gustativos, né? Então, essa é a região, todas as estruturas que têm receptores para o paladar. Que coisa, né? Bem estruturada. Bom, chegando lá no cérebro, essa informação chega em que regiões? Nessa região aqui, olha, vermelhinha pequena aqui, chegam as informações gustativas que foram captadas na língua, na epiglote, no palato, né? E a olfatória chega aqui. Essa área está mal marcada, porque ela é totalmente ventral. Ele é bem na base do cérebro, né? Não é do lado assim. Eu acho que ele não tinha como representar, mas a gente tem que pôr isso mais lá embaixo, porque a parte olfatória ela fica bem lá embaixo. Dá para a gente ver aqui ainda a área visual, onde chegam os estímulos visuais, a área auditiva, onde chegam os estímulos sonoros, e essa área azul, chamada de sômato sensorial, chegam todas as vias sensoriais gerais: dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção. Tudo muito bem organizado. Tudo muito bem organizado. Bom, então falamos de duas vias especiais, né? O paladar e o olfato. Vamos falar de mais duas: visão e audição. Diz aí, André Luiz, o sentido da vista, eu pus por minha conta, efetua a constituição das imagens na retina e alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, sendo que a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória da experiência. Olha, André Luiz fez um super resumo, porque essa via toda, o trabalho da retina, é uma coisa muito complicada, muito complicada. A retina é uma estrutura que tem 4 ou 5 camadas. Agora, o ano passado eu operei catarata, né? Então eu fui lá no médico, operou, na outra semana operou outra vez, fez retorno, eu fui lá depois de umas 5, 6 vezes. Eu falei assim, doutor, como é que ele chama, meu Deus? Falei para ele assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Com tanta estrutura que tem no organismo, o que fez o senhor dedicar a sua vida inteira a cuidar de uma bolinha de 2,5 cm de diâmetro, né? Que é o nosso olho. Então ele falou assim: olha, a senhora sabe que na residência, eu e meu colega fizemos essa pergunta um para o outro, por que a gente está aqui cuidando dessa bolinha a vida inteira, né? Eu falei, olha, ele falou, eu não sei, mas é uma coisa assim admirável. Eu falei, olha, eu tenho uma grande suspeita, que é por causa da retina. Por que ainda não se fez uma retina artificial? Por quê? Porque a retina, ela faz uma transdução que é uma coisa assim absurda. Olha, meus amigos, vocês estão vendo aqui, eu estou vendo a sala onde eu estou, eu tenho noção de forma, de cor, de profundidade, de distância entre os objetos. Como é que tudo isso o que eu estou vendo que entra pela minha retina é só luz, é só raio de luz, né? Esse raio de luz ele leva todas essas informações. A retina ela faz uma transdução disso. E sabe qual é o tipo de estímulo que caminha por todos os nervos? Não é visual, nem de tato, nem de dor, é estímulo elétrico.
Aí vai pelo nervo óptico, cruza o quiasma, trata os ópticos, faz sinapse e chega lá na área occipital, que é a primeira área que recebe esses estímulos. Aí é a área chamada 18 de Brodmann. Aí ele passa para uma área secundária que já começa a fazer a interpretação de forma, de cor, alguma coisa assim. E aí manda para a área que tem a chave do banco de memória. Que área é essa? A área pré-frontal. Aí a área pré-frontal, imaginariamente, metaforicamente, tem a chave do banco de memórias, abre lá e fala: Nossa, eu já conheço o Virgílio, eu já conheço o Márcio, eu já conheço o Alexandre, né? Faz a interpretação do estímulo naquela conexão entre, naquela chamada transdução psiconeural e neuropsíquica. Como é que isso é feito, essa transdução? É um mistério dos mistérios. É uma coisa absurda a visão, o que ela consegue fazer. E a grande chave desse mistério está na retina. Está na retina. Então, olha, vocês imaginem, meus amigos, quantos séculos os amigos espirituais trabalharam para formar uma retina desse jeito, não é? E os primatas, porque cada grupo de animal prioriza um ou dois sentidos, né? Por exemplo, os carnívoros priorizaram o olfato e a audição. Os primatas priorizaram a visão. Por isso é que os olhos foram trazidos para frente para ter visão focal. Por exemplo, os animais que se deslocam em grande velocidade, eles têm os olhos lateralizados, porque eles têm que ir andando e vendo aqui o que está do lado aqui, né? E nós não, a gente trouxe os olhos para frente para ter visão focal. Olha que coisa extraordinária que é isso. É uma coisa extraordinária, né? E a Oi, Vênia. visão. Oi, Só uma pausa. tá bom. Você falou da questão dos engenheiros biológicos, né, que fizeram Siderais. tantos trabalhos assim para formar retina. Aí eu fico me perguntando às vezes, e como que era essa formação? Os corpos saíam assim, tipo, defeituosos, para cada vez que reencarnava fazer ia Olha, Márcio, aperfeiçoando. eu não sei como é que eles faziam, mas é assim. Por exemplo, quando foi fazer. Márcio, desliga um pouquinho que dá eco no microfone. Quando eles foram fazer o sistema nervoso central, testaram a medula nos peixes, né? Ah, então deve ter testado antes de algum outro bichinho. Ah, esse modelo aqui vai servir para frente. Manteve. Chegou no tronco, esse modelo do peixe, no tronco cerebral do peixe não está bom, tronco cerebral do anfíbio não, do réptil, esse aqui está bom, continua. E assim por diante, né? Mas tudo é testado e é assim, programado nessa cocriação em plano maior, né? É maravilhoso isso, maravilhoso. Doutor Ivênia, Sim. deixa eu fazer. Nesse slide que está aparecendo agora, Hum, tem uma palavra aqui que está me deixando hum. pensativo, né? Que é quando está escrito assim, sendo que a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo de memória da experiência. Essa palavra interpretações aqui está, porque você vê uma coisa conforme ela é. É, Não, João, a gente vê conforme a gente quer ver. bom, é isso. É, Então, cada um vê uma coisa do jeito dele. deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor É, que um espírito, uma pessoa que seja católica, extremamente católica, e se ela tiver uma visão de um espírito volitando, ela
pode ser que ela veja a asa como se fosse um anjo? Pode. Aliás, o Alexander Moreira Almeida, eu tive com ele há 2 semanas atrás, lá nas casas André Luiz, na palestra dele, ele falou exatamente isso. E tem mais autor que fala. Então, é assim, a figura que você está idealizando, ela é constituída de acordo os moldes da tua mente. Então, um católico pode ver, sim, quando ele faz uma ideação, pode ver uma figura com asas, certamente um budista vai ver a coisa enrolada naqueles panos, e assim por diante. Nós vamos ver seres mais luminosos. Então, cada um, na sua mente, tem uma interpretação diferente a respeito da mesma coisa. E- Olha, a gente tinha uma casa na praia, deixa eu só contar esse caso. Aí, quando a gente comprou essa casa, ela tinha assim cada cômodo de uma cor, inclusive era uma cor na parede assim uma cor meio esquisita, né? A gente não gostou. Chegou a minha irmã Tereza, falou: "Nossa, que beleza de cor dessa parede". Eu falei: "Como é que você chama essa cor?" Ela deu um nome lá. Eu falei: "Não tem nada a ver, Tereza. Essa não, não. Ai, que linda, que linda". É assim. A mesma coisa. O bonito que é para um não é para o outro, né? O gosto de um alimento para um é bom, para o outro não é. Então, por isso que hoje em dia se diz, no novo paradigma da ciência, que as coisas elas têm o valor que você dá para elas. Então, o observador interfere no observado. Quando você vê uma coisa, você descreve, você está pensando: "Ah, eu estou descrevendo como ela é", não é como você está vendo aquilo. É assim que a mente interpreta, do jeito que ela quer. Eu, eu me lembrei de um livro que eu li sobre um livro psicografado, eu não lembro direito o autor, acho que é Balzac, se eu não me engano, Hum, que de um espírito da Inquisição, né, da hum. Idade Média, que atualmente no plano espiritual ele viu uma Maria Fumaça, uma locomotiva É, que hoje em não dia tem já é mais. raro, né? Sei. E como que ele descreveu essa Maria Fumaça? Ele falou: eu vi um dragão que soltava fogo pelo nariz. Olha, Ele está vendo dragão. depende do que ele vai colocando no banco de memória, né? Porque tudo que a gente chega na nossa mente, a gente compara com o banco de memória. Por isso que tem aquela expressão: gato escaldado tem medo de água fria, né? Bom, vamos para frente, gente. Audição, podemos ir? Então vai. Audição agora. Ó. Audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno. Hoje é chamado de orelha interna. Ouvido interno. Os estímulos captados fluem por vias neurais em direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados. Por que que nem todo mundo gosta do mesmo tipo de música, né? Então tá aí, porque chega lá na mente: "Ah, eu gosto, que beleza, essa barulhada, essa zoada". E eu não, eu gosto de música calma, de música clássica, eu gosto de música antiga, de dor de cotovelo, aquelas valsas antigas, né, de serenata. Então é isso aí. Agora, eu pus essa figura aqui, gente, olha, para a gente lembrar, olha. O ouvido, agora que é chamado de orelha, tem 3 partes. A externa, que a gente chama de orelha, né? O pavilhão auricular. Então, o ouvido, eu vou usar a expressão, o ouvido externo é esse pavilhão auricular e esse canal, chamado canal auditivo. Ele é tampado por uma membrana que é o tímpano. Essa cavidade da parte interna do tímpano até aqui, e essa toda com vermelho mais escuro, é o ouvido médio. Tem 3 ossinhos aqui que o tímpano, quando houve uma variação da pressão atmosférica, ele vibra, estimula esses 3 ossinhos aqui. Cadê a seta? Estimula esses 3 ossinhos, que vai lá transmitir essa informação para a parte mais interna.
Agora, vocês viram que aqui do ouvido médio tem uma tuba? Onde é que vai desembocar essa tuba? Na garganta. Por isso é que infecções de garganta maltratadas, mal cuidadas, elas acabam dando otite média. Como na criança pequena, esse canal ele favorece a migração de muco da garganta para o ouvido, as crianças pequenas têm mais infecção de ouvido do que os adultos. Aí, quando fica com infecção aqui, o que acontece? O tímpano, ele fica estufado assim. Aí a criança chora, 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 o médico vai lá, olha, o tímpano está assim, ó, tá convexo. Aí o que ele faz? Ele pega o bisturi de catarata e ele vai lá e dá um ponto, puf, sai todo o ar que está lá dentro para fora. A criança para de chorar. Então é a tuba auditiva. Esse canal aqui que liga o ouvido médio com a cavidade da garganta, né? Da faringe. E lá no ouvido interno tem duas estruturas muito interessantes. Tem essa cóclea aqui, olha, esse caracol. Cadê a seta? O caracol. Oh, meu Deus. Esse caracol aqui, olha. Lá dentro do caracol tem os receptores do som. Que, aliás, o som, ele não existe por si mesmo. O que entra pelo nosso ouvido é uma variação de pressão atmosférica. Cai uma árvore lá no meio da floresta, uma camada de som, quando a árvore cai, faz aquela onda assim de deslocamento da pressão atmosférica, entra no ouvido, bate no tímpano, nos três ossinhos, vai aqui. Quando chega nos receptores da cóclea, ele manda esse estímulo pelo nervo auditivo até o tronco encefálico, dali vai para o tálamo, do tálamo vai para a área auditiva. Na área auditiva tem aquela conexão entre o cérebro e a mente interpreta esse estímulo como sendo um som. Então, na realidade, os sons são criações mentais dos indivíduos. Isso é uma coisa tão louca que quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, mas é isso mesmo. Então, o som, na realidade, ele é uma criação mental. Por exemplo, quando eu ouço a Sonata ao Luar do Beethoven, então, na realidade, eu estou decodificando uma coisa que o Beethoven colocou em notas musicais que fazem um deslocamento de ar compatível, para depois a gente ouvir, né, as várias coisas. Aquilo vai num crescendo maravilhoso. Então, o que eu estou fazendo na minha mente é decodificar o que o Beethoven fez lá em deslocamento de camadas de ar. Não é uma coisa de louco isso, gente? Né? Então, a cóclea contém os receptores da audição. Mas vocês viram que aqui tem 3 canais, olha, chamados semicirculares. Esses canais, eles têm uma cavidade comum, e o canal também, que é cheio de um líquido semelhante ao líquor. E esse chamado... oh, meu Deus, não estou lembrando exatamente. Esse líquido, nesse líquido se banham os receptores da sensação de equilíbrio que nós temos no meio que nós vivemos. Então, é assim, quando existe um processo inflamatório que muda o pH ou a densidade desse líquido, os receptores captam uma informação errada. Então, dá o sintoma que a gente chama de labirintite. Você perde a noção do espaço, você está tudo rodando, você não tem mais postura, é uma coisa horrível, né? Eu falava que dor de cabeça é a pior dor que tem, que eu sempre tive muita cefaleia, dor de cabeça. Eu falei, quando eu tive labirintite, falei, né, coisa pior do que dor de cabeça, que é labirintite, né? Então, quando você chega no médico e fala, estou com tontura, a primeira coisa que ele fala é como se você estivesse num barco fazendo assim, para lá, para cá, ou roda, o mundo está rodando. Ah, não, está tudo rodando, então é labirintite. Aí, se for só você estar num barco, pode ser pressão,
Pressão alta, outra coisa. Mas quando rodou, o mundo rodou, você está para o lugar, o mundo está rodando, é labirintite, né? Então, são duas estruturas diferentes dentro do ouvido interno. E a audição, esse estímulo é captado na cóclea, né? Na cóclea. E o estímulo de equilíbrio é no ouvido interno. Deixa eu correr Fernando, um pouco. Oi, pode falar. só uma perguntinha sobre o labirintite. No caso, esse líquido que fica dentro desse lugar aqui, Hum, o que que acontece? Porque agora recente, o vô da minha neta, ele caiu, ele desmaiou, né, no banheiro, e levaram ele hum, pensando que era um AVC, alguma coisa assim. Aí fizeram todos os exames no hospital e esqueceram da labirintite. é. E quando foram dar conta, internaram ele tudo direitinho, fizeram todos os exames. Aí a filha dele chegou lá e falou: Não, mas ele tem um problema de labirintite. Aí foram descobrir. Ah, E pronto. Ih, labirintite é um então, horror. é uma coisa horrível, né? Isso daí. E esse líquido, ele o próprio ser humano Olha, produz esse líquido. tanto quanto os animais. Sim, A sim. Flávia, minha filha, Alexandre, tem duas gatas. Uma está com labirintite. Ah, A Alessandra, que ajuda a gente, falou assim: ai, a gata está esquisita, ela está com a cabeça torta. Um dos sintomas da labirintite é entortar a cabeça. Ela está com a cabeça torta e quando ela anda, ela roda e cai, ela rola. Eu falei, ela está com labirintite. Aí a Flávia levou lá no coisa, ela está mesmo com labirintite. então, Porque é assim, são coisas típicas. nos A animais minha também. labirintite é assim. Os animais tem labirintite também. Então é Sim. assim, no meu caso da labirintite, o mundo rodava da direita para a esquerda no sentido horário e a Nossa, gente vai caindo, não acaba de cair. É uma sensação muito ruim, horrível. né? Agora, qual é uma das coisas para evitar labirintite? É você tomar água, o médico falou, na frente da sede. Não espera estar com sede para tomar água, vai tomando água antes de ter sede, porque você mantém, uma das coisas que você faz é manter a qualidade desse líquido, né? Entendi. Ah, Que está entendi. dos canais semicirculares dessa cápsula comum, que é da Obrigado. labirintite. E como é uma estrutura muito fina, é fim da linha da vascularização, ela recebe muito pouco, qualquer baixa de pressão, da isquemia, e a qualidade desse líquido se modifica. Então, o remédio para a labirintite é fazer uma vasodilatação desses vasos aí, para chegar mais sangue aí e regular a qualidade do líquido, né? Do líquido. Mas são essas duas estruturas. Quer ver que coisa interessante, meus amigos? Olha, como eu gosto de estudar o processo evolutivo, quando eu fui estudando a formação dos seres que André Luiz fala, Emmanuel fala, e também na área acadêmica, qual é o primeiro lugar, segundo a ciência, em que começam a aparecer algum receptor especial? Nesses animais que eram chamados selenterados, por exemplo, a hidra, né, a água-viva que queima a perna da gente na praia, as medusas, as anêmonas, começa a aparecer umas células fotorreceptoras que são sensíveis à luz do sol, à luz, qualquer luz, né? E a fonte é um dos fatores pelos quais o animal que tinha uma estrutura de simetria radial, ele começa a alongar o corpo, porque ele começa a mostrar esse receptor dirigido para a fonte da luz. São fotorreceptores chamados ocelos. E nesses animais também começam a aparecer umas concreções calcárias que têm receptores para a sensação de equilíbrio. E vai dar no chamado sistema vestibular, que é tudo aquele negócio dos canais semicirculares e tudo. Olha que beleza! Agora, eu faço uma reflexão. Como a natureza mostra para a gente quais são os critérios para a nossa evolução espiritual? Meus amigos, a nossa busca de reforma íntima, de evolução espiritual, não está atrás dessas duas coisas? A busca da luz e do equilíbrio? Não é isso? Olha, está aí, a natureza está mostrando para a gente. Na parte orgânica já, os fotorreceptores,
e os estatocistos. E no plano espiritual, é a mesma busca que nós fazemos, a busca da luz e do equilíbrio, não é? Olha, eu achei isso daí maravilhoso. Parece que a natureza está falando, olha, é por aí que vocês têm que andar. Buscar a luz e buscar o equilíbrio, não é? Se a gente tiver busca da luz e do equilíbrio, tá bom demais. Vocês concordam com essa minha reflexão? Sim, Com claro. certeza. Perfeitamente. Então vamos lá, meus amigos. Bom, então, olha, ele termina esse item falando assim: sob a orientação das inteligências. Olha aí, Márcio. Sob a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. Cada via é uma complicação. Também o cérebro integral, né, como um todo, se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro. Quando a alma, então, nascente, em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta, com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Quer dizer, o processo evolutivo vem vindo, os amigos espirituais estão trabalhando, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? De cuidar da integridade, né? Dos nossos sentidos. E vamos para o item final, microcosmo prodigioso. Eu pus por minha conta lá. Ele está falando do território visceral. Então, vocês podem ver, ele tá, tudo que é inervação visceral é aquela via motora somática visceral sobre a qual nós não temos domínio. Olha o que ele diz. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, que regula as funções das vísceras. Lembra que eu falei que é o hipotálamo, que é o principal centro? Estruturam-se desse modo primorosamente a inervação visceral, eu pus por minha conta, via motora visceral, com o sistema simpático e parasimpático, são as duas vertentes do sistema nervoso autônomo, com as fibras pré- e pós-ganglionares de Lange, e os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Eu já vou mostrar quais são essas fibras aí para vocês. No cérebro, esse microcosmo prodigioso, no cérebro, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando-lhe os desejos e executando-lhe as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Porque tudo isso aí, dessa via visceral, é um automatismo, assim, é autônomo mesmo, porque ele não obedece à nossa vontade, né? Ele vai por conta própria. Quer dizer, inconscientemente a gente interfere, né? Porque se a gente está preocupado, se está magoado, se está irritado, né? Isso aí interfere no hipotálamo, que em vez de mandar o parasimpático, que é calmo, estimula o simpático, que secreta adrenalina. E olha, o que nós pensamos e o que nós sentimos é que regula tudo isso aí, o microcosmo prodigioso. Quer dizer, nós não temos consciência de um domínio voluntário, mas por baixo do pano, no inconsciente, a gente tem influência sim, né? Vamos para frente. Eu vou mostrar para vocês essas duas vias. Olha, foi assim, ó. Na via somática, meus amigos, tanto voluntária quanto automática, é assim, saindo lá daquela área do córtex cerebral, área motora do córtex, né? Então, a via é somática voluntária. Se sai dos núcleos subcorticais, o efetor é o mesmo, a via motora somática automatizada. Então, é assim, tem um neurônio dentro do sistema nervoso central e outro para fora, constituindo os nervos. Na via visceral, é assim, olha, o hipotálamo é o principal centro, não tem nada a ver com o córtex, é o principal centro. Ele vem, os nervos que saem para inervar as vísceras, eles não vão direto para as vísceras,
eles fazem uma sinapse num gânglio visceral. Então, tem uma fibra que é pré-ganglionar e outra que é pós-ganglionar. A via é indireta. Essa é a grande diferença da parte periférica do sistema nervoso visceral. E quem estudou isso foi um autor chamado Langley. Isso aí é uma das vias. Agora, por que o hipotálamo não é o centro comandante da via visceral? É o principal. Porque ele sofre influência da área pré-frontal e do sistema límbico, que trabalha com emoções. Descarrega tudo aqui no hipotálamo, o hipotálamo vai, descarrega na hipófise, na adrenal, secreta adrenalina ou secreta as coisas do parasimpático, né? Então, o simpático e o parasimpático, na maior parte das vísceras, eles têm ações contrárias. Por exemplo, no coração, o simpático acelera, o parasimpático desacelera. No peristaltismo gastrointestinal, o parasimpático acelera. Então, tem uma porção tem funções que são sequenciais. Tem o parasimpático, depois o simpático, ou vice-versa, né? Então, tem uma variação, mas a principal diferença é essa. Bom, vamos agora no final aqui. O que ele fala? Olha, no diencéfalo, o que é o diencéfalo? É a região dos tálamos, aquela região bem central, né? Tem o tálamo propriamente dito, o hipotálamo, o epitálamo, que contém a pineal, tudo isso é a região do diencéfalo. No diencéfalo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, que está no perispírito, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral. E dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Então, meus amigos, olha, que região de diencéfalo é essa, né? Repetindo, essa região bem central aqui, que tem o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, o subtálamo e o metatálamo. É logo subindo do tronco encefálico, né? É uma região subcortical ainda. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Então, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala dos centros de força, né? Então, o Clarencio explica as coisas. E também, em Evolução em Dois Mundos, ele fala do centro de força. Lá está escrito assim, olha, o centro coronário, o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações é esse aqui, ó. Nele se assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Olha aí, Márcio, onde está a sede da consciência. Recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais centros. Continuando. Em Evolução em Dois Mundos. O centro coronário possui no tálamo, nessa região do diencéfalo, vasto sistema de governança do espírito. Aí, nessa delicada rede de forças, verte o pensamento por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Então, a mente, o espírito, não atua diretamente no córtex cerebral. Atua no tálamo, na pineal, atua lá na fossa romboide e depois conexões neurais avisam o córtex que está acontecendo. Eu fiz um esquema, ó. Então, está o espírito lá, né? A gente pôs a mente aqui. Então, manda para o perispírito, onde está o centro coronário, é a informação que ele quer, que manda para 3 lugares, para o tálamo, para a glândula pineal e para o centro cerebral. Esse centro coronário, ele tem a forma de um cone, e o vértice do cone dá em cima da glândula pineal. E o centro cerebral também tem a forma de um cone, e o vértice desse cone dá na glândula pituitária, na hipófise. Aí o que acontece? Estimula-se o córtex cerebral, que vai, através de todas as vias, estimular todas as células do corpo. A pineal também faz isso pelas secreções dela, inclusive a melatonina. O centro cerebral atua na hipófise, que atua nas outras glândulas, cujos hormônios também vão para as células.
tem um feedback que vai para o tálamo, do tálamo vai para todo lugar, volta para o espírito. Então, é mais ou menos assim do que eu entendi que o fluxo entre o corpo e o espírito se faz, né? Pronto, é isso aí. Quer que mantenha algum slide? Porque eu Termi- terminei Terminou? a minha fala. Terminei. Professor, só uma pergunta. Hum, Várias vezes utiliza-se a expressão cérebro integral, cérebro como um microcosmo prodigioso e tal. hum. É o cérebro mesmo ou é a estrutura encefálica que ele está se referindo como um todo aí? Como é que é isso? É a estrutura encefálica. Por quê? É assim, por influência da nomenclatura americana, a gente usa o cérebro, a palavra cérebro, como sinônimo de encéfalo. Não é. O cérebro é uma parte do encéfalo, que corresponde aos dois hemisférios cerebrais que sobremontam o tálamo. Então, na linguagem científica, cérebro é a região do tálamo sobremontada pelos dois hemisférios cerebrais. Então, esses Agora, o comandos, encéfalo. É, os comandos do nosso corpo fala. de uma forma geral, eles se situam no cérebro ou em outras regiões fora do cérebro também? Não, primeiro é o cérebro. Não, primeiro é o cérebro. Então, o primeiro é o cérebro, o espírito atua através do centro coronário, no tálamo, na pineal e no centro cerebral. Aí, daí, estimula, 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 vai para a célula, vai para todo lugar, volta. Agora, mesmo a via visceral, que é o principal centro, é o hipotálamo, ele passa pelo cérebro também. Tudo é o cérebro. A central do espírito é o cérebro, né? É, tá. É o cérebro. Outra perguntinha é o Hum, seguinte: hum, animais superiores. hum. Qual a diferença entre os animais superiores e inferiores? Aonde é que está essa Olha, divisão? animais superiores, de modo geral, em biologia, está se referindo aos mamíferos. O pássaro Aos não seria mamíferos. um animal superior, então. É, de modo geral, não. Às vezes, até animal superior é só primata. Mas, de modo Tá, geral, quando você fala. Porque os mamíferos todos, do ponto de vista orgânico, têm uma identidade muito grande, né? Tanto que usa os animais para fazer teste, pesquisa, para testar medicamento humano, né? Dada a tá. identidade de constituição. É aquilo que eu falei da configuração da paquimeria, antimeria, metameria, é tudo igual, né? E só uma última perguntinha que é uma pergunta que dá pano para manga. A Hum, gente ouve falar essa expressão de consciência fragmentária. Então, por falar em fragmento, todo mundo sabe que são fragmentos, são pedaços, né? E como nós temos uma espécie de um vício de querer comparar tudo conosco, né? Então, é, é. nós falamos que o animal, né, tem consciência fragmentar, mas na verdade a gente não tem noção do que seja isso, Uhum. porque não tem como estabelecer essa comparação. Então, por exemplo, quem tem animal em casa sabe que o animal não se esquece de Não, nada, não ele se esquece, não. lembra perfeitamente. Então, aonde é que está? O que é que significa efetivamente o tal do fragmento aí? Como é que é isso? Pensamento fragmentário, né? Olha, Né? nesse livro que vai sair agora, dia 19, Virgílio, eu fiz uma reflexão, assim, é uma leitura minha. Então, eu falei o que você está falando. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu tive muita dificuldade de entender o que seria um pensamento fragmentário, consciência fragmentária. Porque parece assim, o animal pensa um pouco, para, não pensa nada, pensa mais um pouco, né? E eu Né? entendi que não é bem assim. Então, por exemplo, quando você pega uma criança muito pequena, os psicólogos sabem que a criança ela não tem foco muito tempo numa coisa só. Então, ela está prestando atenção numa coisa, ela pula para o outro, ela pula para o outro, ela pula para o outro. Tanto que, quando uma das minhas filhas estava no maternal, aquela pré-escola, a professora me convidou para ir lá falar alguma coisa sobre os bichos. Ela falou assim: olha, só que a senhora tem que falar no prazo muito curto, porque a criança não mantém atenção numa coisa só. Então eu falei, mostrei figura, pulou para outra coisa, então eu entendi, né? Então eu pensei assim, vamos falar do pensamento fragmentário como sendo semelhante ao nível de atenção de uma criança pequena. Então, assim, o animal ele tá pensando numa coisa ali.
Aí ele sente um cheiro, ele muda para lá. Daí a pouco ele muda. O fato dele mudar o foco de atenção, então eu estou entendendo que seja a expressão do chamado pensamento fragmentário. E não que ele para de pensar. Porque é inadmissível achar que um ser que pensa, pensa um pouco, faz um vácuo, pensa mais um pouco, né? Eu acho que é mudar o foco de atenção. Eu imaginei o seguinte: imagina aquele cachorro bravo, né? De repente É, ele não se lembra mais que o dono dele é o, sabe? E ele vai para cima. Como é que é isso, né? é, E tem vídeos que mostram uma ligação, um afeto grande da pessoa chegando em casa que estava há muito tempo fora e ali a gente vê o afeto que tem é, com aves, com animal silvestre, ou seja, é. eles não esquecem. Não Inclusive esquece, não. tem aquele leão, né? Inclusive É que ficou muito verdade, não tempo esquece, não. longe, não esquece. É, Então acho que a é, gente tem que refletir muito sobre essa questão fragmentária, né? é. Agora, Virgílio, uma coisa muito interessante é a gente ler Evolução em Dois Mundos a partir do capítulo 10, quando o André Luiz fala da passagem do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo. E ele fala que esse indivíduo com o qual eles trabalharam no plano espiritual para fazer modificações no seu perispírito, para encarnando, conquistar a palavra articulada e depois a linguagem falada, esse mecanismo da conquista da linguagem é que permitiu esse homem que ele chama de infraprimitivo em ter condições de trabalhar com esse pensamento fragmentário e transformá-lo em pensamento contínuo. Ou seja, aquele ser que está saindo da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, no começo dele tem pensamento fragmentário. Está escrito lá no da Luiz. É, Então, vamos por isso que continuar eu insisto, refletindo. em evolução, tudo é processo. Não é assim, no animal é assim, pulou para o homem é diferente. Tem um processo Ah, lento e gradativo, que demora, às vezes, milhares de anos para se consolidar, né? sim, tudo bem. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Vou parar o stop share aqui. Vou dar o stop share. Vocês querem voltar algum slide? Não, não, pode tirar, pode tirar. Tá bom. É, Então vamos lá. isso que o Virgílio estava perguntando, eu também já pensei bastante no pensamento contínuo e fragmentado. E a conclusão que eu cheguei é que o animal, quando a gente pensa uma coisa, o pensamento nosso, cada coisa vai desencadeando outro pensamento. É como se a gente fosse emendando uma série de coisas num pensamento que começou e foi puxando outros pensamentos, né? É, E então, por exemplo, eu me lembro um dia que eu estava dentro de um ônibus, né, em São Paulo, e eu olhando pela janela do ônibus, eu vi uma banca de jornal e vi as pessoas paradas lendo o jornal, né, as manchetes, né? E eu achei tão engraçado. Eu mesmo observei o meu pensamento. Eu comecei a lembrar quando eu era criança e o pessoal lia. Tinha aqueles jornais, notícias populares, né? Que tinha aquelas é, manchetes. E eu lembro que eu fui viajando, viajando, fui lá para a escola onde eu estudava no Brás. Então aí eu parei e falei, nossa foi só porque eu vi um cara na banca de jornal. Então, o animal, eu tenho a impressão que ele pensa aquilo que é naquela hora. é. A E ele ordem pula do para outro. dono, a ordem É, do dono, ele não consegue desencadear outros pensamentos a partir de um. Ele só pensa aquilo naquela hora, ele não emenda pensamento. pode ser, Ju. A gente vai fazendo. Apesar que eu tenho visto, por exemplo, como o Virgílio falou, que ele guarda a memória, né? Então, vou dar um exemplo. Aqui eu tô em casa, trabalhando aqui, de repente me chega o Thor, que é um pastor alemão, e ele vem lá de fora, que ele lembra de mim e vem me pedir carinho, você acredita? E cada um deles age, cada um de uma forma. Então, eles têm os pensamentos fragmentados
mas eles guardam a memória e eles agem em Guardam, cima dessa memória, né? com certeza. Então, isso que eu acho bacana, né? É o que eu vou falar semana que vem, sobre essa questão do trabalho dos engenheiros espirituais, É, para a formação do aparelho fonético, né? Para eles é. começarem a emitir sons e daí vai. É bem bonito mesmo. Nossa, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu até mandei umas perguntas para a senhora lá no WhatsApp, depois a senhora vê, por favor. Tá bom, eu vejo. Que Mas é mais? isso. Muito bacana essa apresentação toda. É realmente maravilhoso a gente ver Tudo essa coisa essa criação. das emoções, dos sentidos, né? Imagina, É, a gente tem popularmente que nós temos 5 sentidos. Ô, Márcio, você precisa desligar aí que faz um eco, não sei por quê. Imagina 5 sentidos. O livro do Junqueiro e Carneiro fala de 21 sentidos. E com certeza a gente tem muito mais, né? Não é só 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, que mais ia? Acho que equilíbrio, né? Tem uma porção de sensações. Por exemplo, você tem a sensação de náusea, de cólica, né? Cólica intestinal, cólica uterina. E tem sensação de tantas coisas aí. O livro do Junqueiro e Carneiro, de histologia, ele cita 21 tipos de receptores diferentes. O pessoal que está participando está só ouvindo. A Tati e o André estão próximos um do outro, que estão. Atrás deles está a Golden Gate, em São Francisco, né? Igualzinho, É, igualzinho. Parece que vocês estão no mesmo lugar. exato. Vocês têm algo a comentar? O André está Fala tão aí, quieto Tati. hoje. Fala, André. Não tem que falar. Tem, Não tem tem, sim. né? É muita informação, né? E como é uma área que a senhora domina, então a senhora consegue trazer muita coisa para a gente, né? Então, eu agradeço e vamos assistir de novo. Repetir de ano hoje, certeza. Tem que assistir várias vezes aí, anotar, porque é muita informação, né? É, Como não é da nossa área, para nós fica ao mesmo tempo, fica bem completo, mas ao mesmo tempo a gente precisa de tempo para digerir, né? Não é. é uma coisa tão simples assim. Mas obrigado. E que bom que esse tema acabou caindo bem com a senhora, viu, professora? Ah, mas eu não tinha caído Cérebro. comigo. Eu troquei com o João, né, João? Ah, Eu troquei. Eu falei, deixa eu falar esse tema aqui, que pelo Foi menos eu tenho. um acaso manipulado. mas foi válido, bastante válido, né? Mas é isso, Agora, obrigado. esses sentidos é uma coisa extraordinária, né? A gente ouvir as coisas, ouvir música, ouvir uma voz, ouvir o barulho do vento. E a visão, então, que a gente priorizou, né, nos sentidos, nossa visão é uma coisa assim extraordinária, né? Extraordinária. Como é que aquelas estruturazinhas tão microscópicas conseguem fazer uma transdução desse tipo, né? Nossa, então, quando a gente abre o olho e está enxergando, dá graças a Deus, né? É. Quando a gente está ouvindo alguma coisa, agradece o trabalho dos mentores espirituais que idealizaram, projetaram, testaram, né? Tanta coisa. Meu Deus, pelo amor de Deus. Pessoal, só um detalhe que eu acho que vai ilustrar bem, baseado em tudo que se falaram sobre consciência fragmentária. Desculpa eu voltar de novo lá. Mas Sim. acontece o seguinte: quando eu sento no meu quarto, numa cadeira, para colocar o sapato, o lugar que está a cadeira e que eu sento, a luz ela bate no meu relógio e começa a aparecer um ar na parede. Como é que eu Hum, percebi isso aí? Eu percebi que quando eu sento nessa cadeira,
a gata vem correndo e começa a pular na parede. E eu ficava vendo ela pular na parede e falava, nossa, mas o que está acontecendo com ela? Bem perto assim. Até que eu percebi que era o ar que dava aquele brilho na parede, que a gente aqui em Tubi chama de ar, né? Tá dando Reflexo, né? ar. É o reflexo. E aí eu comecei a observar ela, tanto que agora, quando ela começa a pular na parede, eu paro e brinco um pouco com ela. Eu pego o relógio, vou focalizando e tal. Então, olha que coisa interessante. Ela se lembra disso, que ela gosta de brincar quando eu sento na cadeira. Então, baseado no que vocês falaram, são esses episódios, É, né? Agora, ela não se esquece. Eu sentei ali, ela vai correndo, porque ela sabe o que vai acontecer e ela vai brincar. Então, é bem isso aí, né? é Várias coisas interessante mesmo. que a gente faz naquele momento, É, naquela circunstância, É. ele vai se é. ligar e vai ter esse comportamento. Ele se O, Desculpa, lembra, me, com é, certeza. desculpa tanto minha, que, tanto que quando eu tenho que parar para sair, eu falo para ela, olha, agora acabou a brincadeira, depois nós brincamos. Mas ela continua lá ainda um tempinho para ver se vai acontecer de novo. Para ver se você continua, É, né? é. É. desculpa, doutor Veneno, aí não seria Como é uma que espécie é? Como não é que seria é uma mesmo? espécie, doutor Veneno, não seria uma espécie Como de é que é? Hervênio, perdão. Não Olha que eu tiro seria, você do meu testamento, hein, Alexandre? não, não, Não não brinque, abusa, não não abusa, faça isso, não. não faça isso, por favor. É. Não seria assim, descobri a ignorância, condicionamento, no caso, que o animal viu aquilo e é que nem meu passarinho. Eu tenho um passarinho que ele tem um defeitinho na perna, mas toda vez que eu chego lá, ele chega pertinho da hora que eu vou colocar uma verdura que ele gosta, uma fruta, se eu não coloco, ele chega ali pertinho Mas é um reflexo condicionado mesmo. Então, Então, é, não é uma eu, confusão que a gente faz com o fragmentado, no caso? mas aí que tá. Perdoe, é uma ignorância minha, É, Virgílio. Me, Mas é a memória me que retém, né? desculpa, me desculpa até eu falar antes da Irvine. Essa palavra condicionamento, ela me dá a impressão que nós queremos tirar do animal a inteligência que efetivamente ele tem. Entendeu? Quando nós falamos condicionamento, instinto, eu particularmente, eu evito essas palavras, por quê? Porque é como se nós roubássemos a inteligência dele. Tipo assim, não, é algo que é assim mesmo, é instinto, sabe? E não é, é uma inteligência Mas, assim, Virgílio, o instinto é né? uma espécie de inteligência, né? Está no livro Sim, dos Espíritos. Então, tudo sim. bem. Só que normalmente, quando a gente fala em instinto, as É, pessoas, sei. elas jogam, é como Parece que é se, um combustível da máquina, né? exatamente, é uma espécie de preconceito. Nós não queremos que Sei. eles sejam inteligentes como a gente, só nós somos, sabe? Tá Eu, bom. eu só É isso queria mesmo. fazer um comentário de novo sobre pensamento fragmentado. Parece que teve uma mistura aí, uma confusão com pensamento fragmentado e memória. Memória, o animal mantém. Ele tem sempre gravado na memória. Não quer dizer que pensamento fragmentado ele esquece. Ele mantém na memória. O que ele Não, não faz é fazer esse pensamento contínuo sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo assunto, e isso desencadeando outros pensamentos. Eu entendi. Essa é a É, diferença. e, é, e eu é, acho que não é fragmentado, eu acho que é fragmentário. O fragmentário dá a impressão A, que se- é. a senhora fechou o microfone, doutor Ivênia. é verdade. É por causa da cachorra que não para de latir. É, não é fragmentado, porque parece que alguém foi lá e cortou em pedaço. Não, É, é fragmentário. sim. É isso aí, é isso aí, Virgílio, tá certo. E também o João levantou outra questão: memória e pensamento. Eu acredito que estamos aí no Estão mesmo campo, conectados, né? mas a memória é um banco de dados que fica lá Sim, armazenado, né? sim, E o pensamento é a expressão do que está no banco de memórias e da correto, interpretação da mente, do novo correto. É isso estímulo, aí. né? Temos muito a refletir sobre isso, né? E tem tanta coisa, nossa. A Tati Então, abriu o mas eu acho, microfone, Tati. eu abri, porque eu acho que aquela explicação que que a professora deu a respeito de fragmentário e da criança, eu achei incrível.
Porque, assim, é verdade, olha, que coisa que ficou tão didático, porque eu achei incrível essa explicação, porque é tão difícil a gente alcançar o pensamento fragmentário, e a criança é bem isso mesmo, ela perde, né, a atenção muito rápido. Nossa, isso para mim foi assim, hoje a aula já tinha valido, mas essa explicação para mim parece que deu um. Sabe, parece que quando abre assim algo tão. Sei. Nossa, deu uma Nossa, luz, mas clareou tanto isso, é um que daí exemplo soma com a vivo, aula que ontem né? eu não consigo, a doutora Irvênia deu ontem. Que daí ela explicou ontem à noite, eu assisti, eu entrei na aula, sobre a ressonância que as áreas lá do As córtex áreas cerebrais. visual, auditivo e a pré-frontal também, que é do pensamento, né? É, Nossa, olha, hoje com essa outra explicação, parece que o negócio fez assim, deu um boom para mim, sabe? Desanimar isso. esses estudos que estão fazendo do Nossa, cérebro de cães e ressonância magnética funcional são extraordinários, né? Porque os comportamentalistas acham assim, ah, não, o animal quando tem alguma expressão, ele está imitando as emoções humanas, as expressões faciais. Não é isso. O animal tem consciência do que está acontecendo. Ele é Tanto muito que ele ele mesmo. só, nessa experiência que ele está dentro do tubo lá da ressonância, ele só está ouvindo a voz do tutor e marca também a área visual. Por quê? Nem casa ele vê o tutor e ouve a voz. Agora ele está ouvindo sua voz, ele resgata do banco de memórias a imagem do tutor e isso marca a área visual. Isso é fantástico, né? Ele tem associação de ideias, o que é uma alta função cognitiva. E marca também a área pré-frontal, que é de entender o que está acontecendo. Fantástico isso. Porque isso bate com o que Calderaro fala no mundo maior. Ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, são as mesmas estruturas no mesmo lugar, com a mesma função. O que varia é o número de neurônios. As circuitarias são mais simples ou são mais complexas, dependendo da quantidade de neurônios. É só o que varia, o resto está tudo igual. Como Bom, diz o João, muito bom. Então tá. Bom, gente, então já passamos do horário, mas não tem ninguém ainda porque não tem outra, a o segunda outro. turma, a segunda turma quando eu não tô em Tubi, a gente não faz porque é Não vai só ninguém? é só presencial, Ah, é. Então vamos encerrar, né? Quem que gostaria? vamos. Eu, lembrando que eu fiz a prece inicial, né? Então, quem que faria a final? ô João, eu posso fazer? Lógico, Pode. por Pode. favor. Só que hoje eu trouxe uma prece que eu achei tão linda, curtinha. Não sou eu que vou fazer, eu vou reproduzir só, tá? Mas é Legal. Tá muito bom. coragem. A vida se renova. E para que ocorra essa renovação, não podemos cruzar os braços. Dia a dia é preciso persistir na transformação espiritual, superando as nossas imperfeições que ainda carregamos. Chega de sofrimento. É chegado a hora da esperança brilhar. A luz da esperança chama-se Jesus, nosso Mestre do céu e da terra, cuja bondade nunca deixará de nos envolver. Que assim seja. Nossa, que beleza.